Desemprego fica em 8,5% no trimestre até abril, a menor taxa para o período, desde 2015. Pesquisa inédita do MEC que revela que apenas 56% dos alunos do segundo ano fundamental sabem ler e escrever. E você vai ver também. Lula vive dia decisivo e convoca reunião de urgência para tentar evitar novas derrotas na Câmara. Termina hoje o prazo para entregar o Imposto de Renda 2023. Mais de 500 mil contribuintes ainda não enviaram a declaração. Nos destaques internacionais, drones atacam refinarias de petróleo russas e causam incêndio em uma delas. E trazemos um alerta de fofura. Bombeiro faz parto da própria filha dentro do carro em Águas Claras, Minas Gerais. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, nesta quarta-feira cheia de notícias. Boa tarde, Kleber, recheadíssima de notícia. Boa tarde para você também. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. A taxa de desemprego no Brasil ficou estável em abril e fechou o trimestre em 8,5%. Esse, aliás, é o menor índice para o período desde 2015. O número de brasileiros desempregados no trimestre encerrado em abril foi de 9 milhões e 100 mil. 100 mil pessoas a mais do que no trimestre anterior. Os dados foram divulgados pela pesquisa PNAD contínua do IBGE. O Instituto classificou o cenário como de estabilidade. A taxa de desemprego no país ficou em 8,5% no trimestre. E esse é o menor índice desde abril de 2015, quando ficou em 8,1%. Na comparação com o mesmo período em 2022, houve queda de 2 pontos percentuais. Os resultados da PNAD contínua para abril também mostraram que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado recuou 2,9% em relação ao trimestre terminado em janeiro, ficando em 12 milhões e 700 mil. O contingente de trabalhadores domésticos também recuou, diminuiu 3,2% e chegou a 5 milhões e 700 mil pessoas. O rendimento médio também ficou estável. Em média, um trabalhador do país ganhou R$ 2.891 no trimestre, mas na comparação anual houve um aumento de 7,5%. E apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental são alfabetizadas. É o que mostra uma pesquisa inédita do Ministério da Educação. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira em Brasília durante um evento com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios. Apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. A pesquisa chamada Alfabetiza Brasil, do Ministério da Educação, é inédita no país. O levantamento mostrou ainda uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, quando mais de 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Para chegar ao resultado da pesquisa, o INEP consultou professoras de alfabetização e especialistas da área para compor a definição de alfabetização. Foram consideradas habilidades básicas de leitura e de escrita, que também são padrão de estados e municípios. E a gente fala de política agora. Nesta manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A ligação aconteceu pouco antes da sessão, que deve votar a medida provisória que reorganiza os ministérios do governo. O telefonema é uma tentativa de aproximação ao presidente da Câmara, que, aliás, vem reclamando justamente da ausência de Lula nas negociações com o Congresso. A MP editada por Lula em janeiro criou novos ministérios e redistribuiu as funções entre as pastas. Medidas provisórias passam a vigorar assim que são publicadas, mas se não forem aprovadas em 120 dias pelo Congresso, perdem a validade. No caso desta MP, o prazo se encerra na meia-noite desta quinta para sexta-feira.
Por isso, os governistas esperavam a votação do texto na terça-feira. A MP chegou a entrar na pauta, mas não foi votada. Se a medida não for aprovada pela Câmara e pelo Senado no prazo, os ministérios criados por Lula deixam de existir e o governo voltaria a ter a estrutura que tinha na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oficialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a votação não ocorreu nesta terça por causa do horário. O adiamento ocorreu após uma reunião entre lideranças partidárias e Lira, que durou mais de 2 horas e foi feita a pedido do líder do governo, José Guimarães. A avaliação era que, caso a MP fosse pautada nesta terça-feira, o governo corria o risco de perder a votação. Mas uma outra MP que também corre contra o tempo para não perder a validade foi aprovada. A medida que recria o Bolsa Família em substituição ao Programa Auxílio Brasil. Também foi acrescentado ao texto a inclusão do pagamento do auxílio gás no valor médio de um botijão de 13 quilos a cada 2 meses. E a Câmara aprovou um marco temporal, projeto que limita a demarcação de terras indígenas. O resultado representou uma vitória da bancada ruralista contra a agenda ambiental do governo Lula. O marco temporal das terras indígenas foi aprovado por 283 votos contra 155. O texto base estabelece que as terras reservadas às comunidades indígenas devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas desde 1988, ano da promulgação da Constituição. O projeto, que ainda será submetido ao voto do Senado, foi promovido por deputados simpatizantes do agronegócio e outros grupos de oposição. O texto representa um revés para as promessas ambientais do presidente Lula. Segundo cientistas, a demarcação de terras indígenas é uma barreira fundamental para o avanço do desmatamento na Amazônia. As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que têm direito aos seus territórios originais, independentemente da ocupação em 1988. Há um total de 764 territórios indígenas no Brasil, mas cerca de 1/3 deles ainda não foi demarcado, segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Lula reconheceu 6 novos territórios em abril, os primeiros em 5 anos, após uma paralisação do processo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha só, hoje é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. E na reta final do prazo, mais de 500 mil contribuintes ainda não enviaram o documento à Secretaria da Receita Federal. E atenção, porque após as 23 horas e 59 minutos, quem deixar de fazer a declaração ficará sujeito à multa. A Receita Federal ainda espera o envio de mais de cerca de 3 milhões de declarações do imposto de renda. Os contribuintes têm até hoje para mandar o ajuste anual. O prazo para enviar a declaração do imposto de renda de 2023 vai até as 23 horas e 59 minutos. Quem enviar a partir das 0 hora desta quinta-feira terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto devido, o que pode ser bem mais caro. A expectativa do governo é receber entre 38 milhões e meio e 39 milhões e meio de declarações em 2023. Até às 17 horas de terça-feira, 36 milhões e 300 mil declarações haviam sido enviadas à Receita, a mesma quantidade que foi entregue no ano passado. Os microempreendedores também têm até esta quarta-feira para enviar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Nesta mesma data, deve ser enviada a declaração anual de faturamento, que é obrigatória, e são duas coisas diferentes. E mesmo com a declaração pronta, ainda há o risco de não conseguir enviar o arquivo. Isso porque a Receita alerta para a possibilidade de congestionamento no sistema. E a gente muda de assunto agora para falar de um comunicado que foi divulgado hoje por um grupo de especialistas que deixou o mundo em alerta, não é, Kleber? Alerta máximo, né, Dani? O documento afirma que a inteligência artificial pode causar a extinção da humanidade. A declaração foi assinada por dezenas de líderes da indústria de inteligência artificial, acadêmicos e algumas celebridades. Eles pedem a redução do risco de aniquilação da humanidade por causa da tecnologia e diz que o assunto deve ser tratado como prioridade global. O comunicado foi publicado pelo Center for AI Safety, que é uma organização sem fins lucrativos que atua nesta causa. Olha só, Dani, se alguns, como a gente viu agora, temem o fim da humanidade, outros afirmam que essa tecnologia pode salvar vidas.
No último fim de semana, por exemplo, uma conceituada revista científica publicou os resultados de uma pesquisa feita justamente com o uso da inteligência artificial. Afinal, essa tecnologia se mostrou capaz de encontrar, em pouco tempo, é importante a gente lembrar isso, um antibiótico para combater uma superbactéria. Por um lado, então, uma ameaça, mas por outro, uma salvação. E por essa complexidade toda, a inteligência artificial é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Marcelo Almeida Magalhães, que é consultor em estratégia e tecnologia da informação e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Daniela. Olá, Kleber. Olá, seja muito bem-vindo, como a Dani disse. E primeiro eu peço que você comente esse comunicado divulgado hoje. Você considera esse anúncio de risco de extinção da humanidade real ou alarmista? Olha, existem várias ameaças, né, de extinção para o ser humano, desde meteoros que caiam até guerras nucleares, e certamente a inteligência artificial utilizada de maneira inadequada dentro de um processo de evolução pode se tornar realmente muito perigosa. Mas existe a salvaguarda do ser humano também tentar se defender. Vamos supor até que eu faça uma guerra baseada em bactérias que são transformadas da mesma maneira que a gente fez uma vacina agora, e isso pode afetar a vida dos familiares, dos próprios pesquisadores. Existe muita tecnologia para se ter isso, né, funcionando. Então, certamente eu não percebo essa ameaça tão grande no curto prazo. Os benefícios são muito maiores, sem dúvida. E, Marcelo, vamos focar agora mais nos benefícios. Além desse antibiótico que a gente falou há pouco tempo, quais outros benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a vida das pessoas? Antes de mais nada, vai facilitar muito o trabalho intelectual. Então, isso vai nos permitir construir conhecimento com mais velocidade. Podemos melhorar a cobertura da imprensa, a cobertura da saúde, nós podemos facilitar a vida do acompanhamento dos adultos, né, dos idosos, nós podemos melhorar o nível de ensino das crianças. Ou seja, existe um conjunto muito grande de benefícios que, na minha opinião, suplantam a possibilidade de se transformar numa ameaça. Estamos vivendo um momento, inclusive, muito interessante. A gente está vivendo o paraíso para quem trabalha com tecnologia. Correto. E qual a projeção que você faz para curto prazo? Como essa tecnologia deve fazer parte da vida das pessoas no dia a dia e como deve ser o controle dela, que, aliás, foi uma das preocupações do comunicado anunciado hoje? No curto prazo, nós vamos experimentar muito essas ferramentas e vamos encontrar vantagens com o nosso trabalho do dia a dia. Em coisa de um ano, nossas ferramentas de produtividade vão estar ligadas na inteligência artificial e vão aumentar a nossa produtividade. Então, no curto prazo, a gente vai vivenciar uma série de benefícios. Mais à frente, alguns empregos vão ser realmente ameaçados, porque eles não são bons empregos, não são bons processos. A gente vai privilegiar aquilo que é mais coerente e necessário para o funcionamento da sociedade. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Marcelo Almeida Magalhães, que é consultor e especialista em inteligência artificial. Muito obrigado pela sua participação. Até mais. Até mais. E veja a seguir, drones atacam refinarias de petróleo russas e causa incêndio em uma delas. E ainda, bombeiro faz parto da própria filha dentro de um carro em Águas Claras, Minas Gerais. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília, e voltamos com um alerta sobre saúde.
Isso mesmo, já são 6 casos de pessoas infectadas com o superfungo em Pernambuco. Os 2 últimos foram confirmados em um homem de 70 anos de idade e uma senhora de 51. Ambos teriam contraído a doença nos hospitais em que estavam internados no Recife. O Candida auris é reconhecido por ser um fungo mais resistente a medicamentos do que os outros e, por isso, se torna mais perigoso. Em casos graves, a doença pode prejudicar o coração e o cérebro, causando uma infecção generalizada que pode matar. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco enfatiza a importância de ser mantida a higienização das mãos, o uso adequado de materiais de proteção nos hospitais e, principalmente, a limpeza do local onde estão os pacientes infectados. E agora vamos para os destaques internacionais. A quarta-feira registra mais um capítulo da guerra de drones que marca o deslocamento do conflito de Kiev para Moscou. Desta vez, as refinarias russas foram alvos dos ataques. As 2 refinarias de petróleo atingidas pelos drones ficam a poucos quilômetros dos maiores terminais de exportação de petróleo da Rússia. O ataque à refinaria Fisk, na região de Krasnodar, chegou inclusive a causar um incêndio que foi posteriormente extinto. No campo diplomático, a guerra de narrativas continua. A Rússia acusa a Ucrânia, que não assume a autoria do lançamento. Mas é importante lembrar que Kiev quase nunca assume publicamente a responsabilidade por ataques em território russo ou controlado por russos. A refinaria Fisk fica a 80 quilômetros a leste do porto na região do Mar Negro, que é um dos mais importantes portais de exportação de petróleo da Rússia. A planta pode processar cerca de 44 milhões de barris de petróleo por ano. O outro drone caiu na refinaria de Lisk, que fica a cerca de 64 quilômetros a leste de Novorossiysk. E segundo o site da refinaria, suas 5 unidades de processamento têm capacidade combinada de 3 milhões de toneladas por ano. Essa não é a primeira vez que refinarias russas entram na mira dos bombardeios. Todo o país tem sido frequentemente atacado com a ajuda dessa tecnologia desde o início do conflito, que o Kremlin costuma chamar de Operação Militar Especial na Ucrânia, em fevereiro de 2022. A afirmação de um acordo de paz no Sudão está cada vez mais distante. O exército do país suspendeu sua participação nas negociações que são mediadas pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Uma fonte afirmou que a decisão foi tomada porque os paramilitares nunca aplicaram um dos pontos de trégua temporária que prevê a retirada dos hospitais e das casas. O conflito no Sudão, iniciado em 15 de abril, envolve o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Os mediadores sauditas e americanos anunciaram na segunda-feira que as duas partes tinham concordado em prorrogar por 5 dias a trégua em vigor desde 22 de maio, mas a interrupção dos combates foi violada seguidas vezes. O conflito, que deixou pelo menos 1.800 mortos e quase 1,5 milhão de refugiados deslocados, continua a provocar vítimas e a forçar as pessoas a fugir. Antes do novo conflito, o Sudão já era um dos países mais pobres do mundo e depois de quase 7 semanas de guerra, mais da metade dos habitantes do país não consegue mais sobreviver sem ajuda humanitária. E a Coreia do Norte finalmente disparou o satélite de reconhecimento militar, aquele com a finalidade de espionar os Estados Unidos. E isso levou autoridades sul-coreanas e japonesas a emitirem de forma incorreta alertas, preparando a população para uma possível evacuação. O foguete que o transportava caiu no mar sem alcançar o seu objetivo, após uma falha técnica. De acordo com a agência oficial de notícias, KCNA, o satélite perdeu o impulso devido ao arranque irregular do motor. Logo pela manhã, quando anunciado o lançamento, a Coreia do Sul e o Japão chegaram a emitir alertas, pedindo aos cidadãos que se preparassem para uma possível evacuação. O Ministério do Interior informou que a mensagem foi enviada por engano. A Coreia do Norte afirmou que seu satélite número 1 para reconhecimento militar é para enfrentar o que considera ações militares perigosas dos Estados Unidos. Em encontro com o ministro da Indústria e Informação Tecnológica da China, o bilionário Elon Musk reforçou a vontade de continuar a investir nas operações da Tesla no país.
O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, conversou nesta quarta-feira em Pequim com o ministro da Indústria da China, Jin Zhuanglong, sobre veículos de nova geração e afirmou que deseja prosseguir com o desenvolvimento das atividades da empresa no país. O Ministério Chinês da Indústria e Informação Tecnológica afirmou em um comunicado que Musk e Jin trocaram opiniões sobre o desenvolvimento de veículos de energias novas e veículos inteligentes conectados. Esta é a primeira viagem do empresário em mais de 3 anos ao país, maior mercado mundial de veículos elétricos. As vendas de carros elétricos e híbridos na China dobraram em 2022 e representam mais de 25% de todos os veículos vendidos, um nível recorde. E antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para te fazer, Kleber. Você já imaginou ser o responsável pelo parto da sua filha? Olha, Dani, eu imagino ao mesmo tempo a tensão e a emoção, né? E foi isso mesmo que aconteceu com um bombeiro em Águas Claras, Minas Gerais. E olha só, Dani, essa história não para por aí. A menina nasceu dentro de um carro e na esquina da casa do bombeiro Rafael. Vamos ver como foi, Dani? Vamos. Segurando o dedo do pai, Rebeca nem imagina a história que vai ter para contar daqui a alguns anos. Isso porque ela não nasceu em hospital, como quase todas as crianças, mas sim na esquina da casa dela, na cidade de Águas Claras, em Minas Gerais. A família tinha acabado de sair do estacionamento, quando a apressada Rebeca veio ao mundo. O responsável pelo parto, seu pai, que é bombeiro militar. O Rafael já trabalha há 13 anos na corporação e tinha passado por diversas situações que exigiram coragem. Porém, nenhuma igual a essa. Ele nunca tinha realizado um parto na vida. Nós tínhamos o parto todo planejado. A gente estava acompanhado com uma equipe profissional, composta por doula, por enfermeira. E a gente acreditou que aquele era o melhor horário, o melhor momento para poder ir ao hospital, uma vez que o parto já havia iniciado. Só que quando a gente chegou na garagem do prédio, a gente notou que as coisas não estavam correndo conforme planejado. Ainda assim eu falei, não, vamos tentar esticar e chegar ao hospital. Porém, ao sair do prédio, ali no meio da rua, a Rebequinha falou, eu quero nascer aqui mesmo. E com tão pouco tempo de vida, filha e pai já são bastante apegados. No berçário, a menina não larga a mão dele, a mesma que trouxe ela ao mundo. Olha, e ainda bem que ele era bombeiro, né, Dani? Já tinha um certo treinamento. Pois é, já estava ali quase pronto, mas eu imagino que ainda assim é uma mão divina, né, que com certeza ajuda nessas horas. Ajuda aquela outra mão que a gente viu o bebê tocando. Pois é. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.